Olá amigos da TV Automotivo, hoje eu quero mostrar para vocês um clássico aqui no nosso canal, que era o carro mais equipado da sua época, mais potente e aquele assim, é o esportivo japonês dos anos 90, que é o Mitsubishi 3000 GT, carro que marcou época, e eu vou mostrar ele em todos os detalhes aqui para vocês nesse vídeo. Está aí esse carro que foi lançado em 1990, seguindo a esteira do sucesso do Mitsubishi Eclipse, que é um ano mais velho. Ali no salão de Tóquio, naquela mesma época, foi apresentado um carro conceito que daria origem a um super esportivo que era o Mitsubishi 3000 GT. A aerodinâmica, que era aquela que a gente via nos anos 90, aerofólio, um carro de perfil baixo, um carro bem aerodinâmico e com a máxima tecnologia que existia na época, motor V6 3.0 de 300 cavalos. Vamos conhecer então o 3000 GT? E o 3000 GT, ele era assim, era um carro esportivo superior ao Eclipse e ele tinha várias versões, só que essa aqui é a mais rara que você pode encontrar, que era a VR4. Tração integral, motor V6 biturbo e com vários equipamentos que na época era assim, era como olhar para os anos 2000, ar-condicionado digital, ele tinha um som profissional, era um carro realmente com tudo que existia na época para fazer frente à Toyota Supra, os outros carros da linha Nissan, também os esportivos japoneses, só que esse carro também chegou nos Estados Unidos. Bom, e aqui no carro, ele tinha aquela dianteira que era bem longa, bem baixa e um item que a gente já identifica de cara que era um carro japonês, o farol escamoteável. Depois eu vou abrir, vou mostrar para vocês. E era o último ano do farol escamoteável, depois ele viraria fixo, o carro depois de 93 ele ia sofrer um facelift. Nessa versão aqui, que era a mais completa, ele tinha todo o design aerodinâmico japonês, as rodas cromadas, um pneu aro 17, que nem parece que enche tanto a caixa de roda, ele parece até pequeno para o tamanho do carro. Ele tinha 4,60 de comprimento, 1,84 de largura, era bastante largo e bem baixo. O entre-eixos dele não era muito longo, mas era um carro esportivo, E ele tinha aqui o aerofólio, que naquela época era uma coisa que chamava muita atenção, e para nós aqui no Brasil a gente não tinha nada igual nessa época. Quem comprou esse carro, quem importou esse carro, tinha bastante dinheiro para fazer isso, 3000 GT VR4. VR4 porque ele tinha tração integral, o motor é dianteiro, V6 3.0, mas a tração é integral. E esse carro foi concebido para ter tração integral permanente. Aí ele tem 55% na dianteira, aliás, 45% na dianteira e 55% na traseira. Uma coisa muito legal tecnológica é que ele esterça 1,5 graus aqui na traseira também para acompanhar as curvas e te dá muito mais desempenho. E esse carro, como eu falei para vocês, chegou lá nos Estados Unidos e fez muito sucesso. Ele também era vendido na linha Chrysler, eles tinham uma parceria na época Mitsubishi Chrysler. E o que muda nesse carro? Esse aqui era a versão americana. Primeiro as rodas, as rodas eram cromadas e o teto também era específico para o mercado americano, que transformava ele num modelo Targa. Bom, abrindo o capô aqui então, a gente tinha o coração dessa máquina, que era o motor Mitsubishi V6 3.0, 24 válvulas, 4 por cilindro, já era uma tecnologia. E aqui a gente tem o biturbo, aqui Twin Turbo Intercooler, com intercooler, e esse carro aqui desenvolve 300 cavalos de potência, 40 kg de torque, e ele tem transmissão manual. O motor é dianteiro, posicionado na dianteira, mas é um carro com tração integral permanente. Então esse carro, na época que ele foi lançado, ali em 1990, ele acelerava mais que todos os esportivos japoneses. E aí a polêmica foi, quando ele foi lançado nos Estados Unidos, colocaram ele para acelerar com Porsche Carrera, com os carros, o Corvette, por exemplo, os super esportivos da época, e ele bateu todos os esportivos da época, freando mais, acelerando mais e custando muito menos que os carros que eram fabricados muitas vezes lá nos Estados Unidos ou na Europa. E aí muita gente olhou para o 3000 GT com outros olhos.
E em setembro de 91 tinha uma matéria específica sobre o 3000 GT, né? Um esportivo inteligente. Era uma matéria aqui assinada pelo Luiz Bartolomais e o Sérgio Quintanilha, que até hoje está nativa, que é lá do Portal Terra, né? Ele tem, até hoje eu encontro ele nos eventos e faz um excelente trabalho. E uma matéria bem específica desse carro, do conceito, motor V6 transversal, toda a tecnologia que ele tem, ó, que eu falei para vocês, custa menos que uma Ferrari ou um Porsche e tem mais atrativos e mais tecnologia. Eles elogiavam a aerodinâmica do carro, né? Tem aqui uma matéria com ele feita na pista. É muito interessante, e eles comentam uma coisa: os carros japoneses ganhando cada vez mais espaço, né, diante dos modelos americanos. Então, uma matéria muito legal que foi feita na época sobre esse carro aqui. Então esse carro foi evoluindo e tal, só que eles perceberam que com o sucesso de vendas tinha espaço para fazer versões mais baratas, mais simples, e aí o carro foi perdendo a essência dele, né? Ele mudou bem em 97 e até 99 ainda teve algumas mudanças. Ele morreu ali 99 para 2000, foi o último ano de produção dele. Seja como for, é um baita esportivo legal que a gente não esquece. No Brasil tem muito poucos desse carro aqui que acelera e anda tão bem quanto ele. E aqui por dentro a gente tem bastante coisa legal para falar desse carro. Tudo nele era muito moderno ali naquela virada dos anos 90, e esse aqui, sendo um 93, ainda tinha muita coisa que a gente nem sonhava ter no Brasil, né? Ele é um esportivo 2x2, para você abrir, você podia abrir aqui, ó, aquele banco bem pequenininho que você fica bastante encaixado. É mais para levar criança e para dizer que é um 4 lugares, porque carro esportivo não é para fazer tudo isso. Bancos em couro, banco bem largo, né? Já no padrão americano, micro furadinho para não esquentar muito. É um banco elétrico com memória, já existia isso, né? E aqui tem a plaquetinha dele, que é bem legal, ó. Mitsubishi Motors Company, fabricado no Japão, só que ele era destinado pro mercado americano. Então aqui a plaqueta já mostra um pouquinho, né, do que é o perfil do carro. Aqui por dentro o painel envolvia o motorista, né, o volante grande, bem grandão, destaque, botão padrão de buzina da época. Ali você tem os mostradores, né, conta-giros. O painel é até bem simples, com bastante luz, né, muitas luzes espia. Aqui você tem alguns comandos, alguns mostradores, temperatura, pressão de óleo, pressão da turbina. A parte de som dele que eu vou mostrar para vocês, o console central elevado com o freio de estacionamento em destaque, e aqui o câmbio dele também, que era um câmbio manual. Então essa é a posição de dirigir. O volante realmente impressiona, é grande, mas ó, ergonomicamente ele acompanha a linha aqui do painel, tá vendo? Fica bem legal, o perfil esportivo de dirigir esse carro. Você pisa na embreagem para poder ligar ele, ó, e aí ele ronca bem baixinho. Estabiliza ali embaixo, abaixo das 1000 rotações, 900 e pouquinho. Velocímetro em milhas e em quilômetros por hora, as luzes espia, os níveis de pressão que eu falei para vocês, que estão aqui. E aqui embaixo a gente tem uma coisa que na época era extremamente moderno. Olha esse ar-condicionado aqui, olha a tela desse ar-condicionado. Então você tem os ajustes de temperatura, ó, para cima e para baixo, hot cold, né, frio e quente, abertura e fechamento, ligar o ar, o modo econômico do ar, os modos de circulação do ar, nessa tela que era muito diferente. Esse carro tinha já um 2DIN, era um toca-fitas, né? Toca-fitas com rádio digital, e esse aqui foi atualizado depois com a disqueteira. Opa! Lembra da disqueteira dos anos 90? Fazia muito sucesso. Para você não ouvir um CD só, você podia colocar eles lá e ir alternando aleatoriamente aqui. Tem até o display específico dele. A embreagem dele, que é um pouquinho dura por ser esportivo, né? Os engates bem precisos e também um pouquinho mais duros por conta do perfil do carro. Aqui um cinzeiro, ainda existia cinzeiro, né? O acendedor de cigarros, e mais ajustes aqui do banco nesse botãozinho aqui. Console, né? Porta-objetos que você tem aqui, e o porta-luvas avançado lá com esse fechamento. Inclusive tem uma fita cassete ali. Então o carro, no conteúdo interno, é isso. Agora a gente vai dar uma voltinha e eu vou contar qual que é a minha impressão de dirigir esse carro.
Bom, já liguei o rádio, ele tem uma coisa bem legal, que é o aerofólio. Ele abre automaticamente a partir de 80 km por hora, mas você pode movimentar ele eletricamente, ó. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Como eu disse para vocês que ele é um teto targa, né? Então você podia retirar esse teto aqui, ó. É bem facinho de tirar. Só tem a trava ali interna, né? E isso tinha em vários carros da época. Destrava ele ali, tem que tomar cuidado porque é vidro, né? Você remove a tampa. Traz ela e ela cabe perfeitamente no porta-malas. Aí, ó, deixa ela aqui dentro. Ah, ela fica presa. Olha que inteligente. Ela tem uma trava para ficar presa. E aí você pode andar com o carro sem a capota, cabelos ao vento. Primeira coisa que chama a atenção é que ele é bem baixo, então você entra, aqui é um pouquinho mais alto. Opa, né? O carro tem o teto bem baixo, mas você pode abrir o teto solar, ó, inclusive é aquele que você pode girar. Eu expliquei para vocês que era específico do mercado americano. E agora a gente vai dar uma voltinha com ele para ver como que ele acelera. Bom, ali primeiro o rádio, né, tinha um equalizador da época, que é muito legal. E ele tinha até um modo esportivo com botão no painel, olha, aparece lá no painel. E aí você tem um modo que muda o controle da suspensão e o comportamento do carro também. Vamos dar uma voltinha de 3000 GT? Primeiro em baixa, tá? Vamos andar tranquilinho com o carro. A embreagem dele é um pouquinho mais dura e o engate do câmbio também um pouco mais rígido, né? Mas ó, você percebe logo na primeira acelerada que é um carro com muito fôlego ali. Não é feito para andar em 1500 rotações, não. Mas dá para você andar tranquilo no seu dia a dia. Tem a questão do trânsito, né? Por um carro manual um pouquinho mais duro. A gente vai andar mais um pouco aqui. Mas você já percebe nessa primeira volta que ele é bom pra caramba de curva. Eu falei que ele esterça um pouquinho, né? A traseira, e ele já tinha controle de tração e estabilidade eletrônico nessa época. Era uma coisa que ninguém tinha. E você percebe rápido, ó, o quanto que ele cresce, o quanto que ele é feito para andar. E a posição de dirigir ajuda muito. O que a gente percebe é que essa atuação eletrônica do carro faz toda a diferença na correção. Bom de curva, mas ele não te dá aquela patada por ser um carro turbo. Ele é bem amistoso assim, para você andar numa boa. Só que se você pisar um pouco mais e ele ir para cima, vai dos 3.000, 4.000 giros, aí o carro entrega bastante potência. Eu vou andar um pouquinho mais rápido para vocês verem. E aí ele entrega bastante potência do jeito que você espera de um carro esportivo de 300 cavalos, né? Quando você dá o kickdown, ele leva um tempinho como se fosse um carro aspirado para entregar força. Ele vai, tem muito fôlego, muita força, e principalmente a eletrônica que ajuda nas correções. O carro é bem gostoso, apesar de ser meio solto na direção, é muito forte, muito torque, muita potência. E esse carro aqui pertence ao pessoal da Revista Automotivo. Vocês sabem que eu escrevo lá para a Revista Automotivo, o foco deles é som e acessórios, e faz parte do acervo que tem carros bem legais também. Para você seguir o canal da Revista Automotivo, eles estão aqui no YouTube, TikTok, Facebook e Instagram também. Bom, pessoal, um carro espetacular da década de 90, né? Ele era um carro acima do Eclipse, como eu falei. Tem poucas unidades no Brasil e marcou época. Vocês viram como ele anda bem. Tinha, né, controle de tração, estabilidade eletrônico, os modos de condução, ar digital com telinha. Era uma coisa, naquela época, era um carro extremamente caro, se não, posso dizer, um dos mais caros para você importar. E em 90 foi o ano, né, 90 para 91, que voltaram a ter carros importados no Brasil. Então até a gente começar a ver, demorou muito a ver as primeiras BMW, Mercedes, esses carros japoneses eram os carros de luxo da época
e fizeram bastante sucesso. Então vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar a notificação, né? Ativar aqui pelo sininho, e se você gostou, me dá um joinha, você ajuda muito a crescer o canal.